Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Como é bom poder estar na presença do Pai. Como é bom poder sentir que nós estamos juntinhos do Senhor. A palavra de Deus declara que sempre que duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Ele garantiu que Ele estaria presente. Então nós temos convicção, somente depois desse louvor, que o Senhor está aqui no nosso meio. Amém? Por isso, glória a Deus, ao Pai, pela palavra, pela presença, pelo privilégio de poder estar reunidos juntos com os nossos irmãos e sentir a presença do Pai. Meu irmão, minha irmã, abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó é um livro que eu, particularmente, não gosto de pregar. Não gosto. Se eu pudesse escolher, eu sempre pularia o livro de Jó. E você vai perguntar, mas pastor, misericórdia, mas por quê? Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque toda vez que o Espírito Santo nos orienta a trazer essa palavra de Jó, é porque alguém está passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, ou irá passar, e o Senhor então já está alertando, trazendo uma palavra de consolo, de conforto, sobre olhar para o final daquilo que vai acontecer e não para o começo, que é extremamente doloroso. Então, eu vou ler junto com você Jó a partir do capítulo 1. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Capítulo 1, eu estou lendo na nova versão transformadora, talvez seja um pouquinho diferente do que a sua. Diz o seguinte, capítulo 1 de Jó: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Jó era um homem íntegro e correto. Jó temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era dono de 7.000 ovelhas, de 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, Jó era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar os seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e cometido alguma falha perante Deus em seu coração. E isso era uma prática habitual de Jó. Agora, meus irmãos, começa uma revelação daquilo que Jó nem sonhava que poderia acontecer. Diz no versículo 6: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor. E talvez você pergunte assim: mas os anjos não estão já constantemente na presença do Senhor? Sim, há anjos que estão constantemente na presença do Senhor, mas há anjos espalhados por todo o universo, e por aquilo que alguns estudiosos entendem, esse foi o momento em que alguns desses anjos foram lá prestar contas com o Senhor, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, versículo 6: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio junto com os anjos. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando tudo o que lá acontece. Então o Senhor perguntou a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Jó é um homem íntegro e correto. Jó teme a Deus e
que mantém-se afastado do mal. Versículo 9. Então Satanás respondeu a Deus o seguinte: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. O Senhor colocou uma cerca de proteção ao redor de Jó, da família de Jó, dos bens de Jó, e o Senhor abençoou tudo o que Jó faz. Veja como ele é rico. Agora, estende a tua mão, Satanás dizendo para Deus, estende a tua mão e toma tudo o que Jó tem, e certamente ele te amaldiçoará. Versículo 12, Deus disse: pois bem, você pode prová-lo. Disse o Senhor: faça tudo o que você quiser com ele, mas não toque em Jó. É importante que você guardar aqui que Satanás não podia tocar em Jó. O restante, Satanás podia fazer o que bem quisesse, mas em Jó, Satanás não podia nem tocar. Podia nem tocar. Muito bem. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: Jó, os seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando o inimigo veio e nos atacou. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Versículo 16. Enquanto esse empregado ainda estava falando, outro mensageiro chegou com essa notícia: Jó, o fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Versículo 17. Enquanto este falava, chegou outro mensageiro com outra notícia: Jó, 3 bandos de saqueadores roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Versículo 18. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam num banquete na casa do seu filho mais velho. Mas de repente veio do deserto um vendaval tão terrível que atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração, disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que foi, inclusive, que será tema da música que nós vamos ainda cantar, se o Senhor permitir. Capítulo 2 agora. Em um outro dia, os anjos vieram novamente à presença do Senhor e Satanás veio novamente. E o Senhor tornou a perguntar a Satanás se ele tinha visto Jó. E ele disse que sim, que ele tinha visto. E ele respondeu: pele por pele, uma pessoa dará tudo o que ela tem para salvar a sua vida. Versículo 5. Agora, Deus, estende a tua mão e tira a saúde de Jó, e certamente Jó amaldiçoará o Senhor na sua frente, na sua face. Versículo 6. Disse o Senhor: faça o que você quiser com Jó, mas não lhe tire a vida. Na primeira vez ele não podia nem tocar em Jó. Agora ele pode tocar, ele só não pode tirar a vida, ele só não pode matar. Muito bem. Vamos agora para o capítulo 42, é o último capítulo de Jó, que nós vamos para o final da história. Versículo 7.
versículo 7 do capítulo 42 de Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, ele disse a Elifaz: estou muito irado com você e com seus dois amigos. Daqui a pouco eu vou explicar quem são esse grupo aqui de pessoas. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó para oferecer o holocausto em favor de vocês. E o meu servo Jó irá orar por vocês, e eu aceitarei a oração que Jó fará em favor de vocês. Não tratarei vocês como merecem pela insensatez de vocês, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 10. Enquanto Jó orava por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a sua mesa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que tinham sido enviadas contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, muito mais do que a primeira. Ele teve 14 mil ovelhas, agora então ele começa a falar do dobro daquilo que nós lemos no capítulo 1. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 jumentas de boi e 1000 jumentas. Deus também deu a Jó outros 7 filhos e outras 3 filhas. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Meu irmão, minha irmã, o tema do nosso mês é o poder da língua, semear vida e colher bênçãos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. E o tema nosso de hoje é o poder da palavra, tanto na igreja quanto nos relacionamentos. Meus irmãos, falar sobre Jó é pedir para chorar, porque é uma história dura, uma história difícil, uma história que nos traz reflexão sobre aquilo que acontece a cada um de nós. E eu me lembro dessa história de uma maneira muito marcante, porque a palavra de Deus nos traz muitas garantias daquilo que Ele faz a nosso respeito quando nós somos fiéis ao Senhor. E uma das promessas do Senhor é que nós teremos prosperidade financeira e que tudo aquilo que é nosso não será roubado pelo inimigo. Mas uma certa vez um cliente meu me processou e pediu danos morais por uma situação que aconteceu que era completamente injusta. Então, no dia determinado, eu fui para o fórum convicto que eu iria ganhar aquela causa, porque era um absurdo aquilo que ele argumentava e eu tinha provas para contestar que aquilo que ele estava dizendo não era verdade. Mas, para a minha grande surpresa, o juiz simplesmente não considerou todas as provas que eu levei. Tudo aquilo que meu advogado falava, o juiz não considerou e ele me condenou. Eu não me lembro agora exatamente o valor, mas isso deve ter acontecido há uns 25 anos atrás, mas naquela época foi alguma coisa em torno de 10 ou 15 mil reais. E eu me lembro que eu saí da sala do juiz indignado, mas não com o juiz. Eu estava bravo com Deus. E eu dizia no meu coração: Senhor, eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, a tua palavra me traz promessas. Como é que o Senhor me deixa o diabo, através dessa pessoa, roubar esse valor do teu servo? E eu fui falando isso, reclamando com Deus. E eu me lembro que o advogado estava do meu lado, e eu nem ouvia aquilo que o advogado me dizia. E eu me lembro que quando nós chegamos na calçada do fórum, nossa irmãos, me lembro como se fosse agora,
eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim: você se lembra da história de Jó? Você se lembra que Satanás disse para Deus que se mexesse nos bens dele e rapidamente Jó iria amaldiçoar a Deus? Será que o seu nome não foi dito no céu na mesma situação? Eu entendi assim: meu Deus. Satanás virou para o Senhor e falou assim: olha, dá uma cutucadinha lá no dinheiro do Jefferson para ver se ele não vai ficar todo revoltadinho, se ele não vai ficar nervoso. Irmãos, mas me deu um desespero, mas me deu um arrependimento. Eu falei: Senhor, misericórdia, 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 né? Eu sou muito imaturo, eu não tenho ainda experiência com o Senhor, me perdoe, né? Enfim, né? Eu quero trazer agora uma reflexão para você que passou por alguma injustiça, que passou por alguma situação que foi muito injusto, talvez mais injusta do que essa que eu passei, para dizer o seguinte: será que aquela situação que você passou, ou que você está passando, não aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu com Jó? Satanás chegou no céu e falou do seu nome para o Senhor, e o Senhor permitiu que tocasse só um pouquinho em alguma área da sua vida, e você, como eu, gemeu, reclamou, e sabe mais lá o que você fez? Sabe, meus irmãos, a gente não para pensar sobre isso. E ainda tem um agravante: nós sempre somos ensinados sobre a questão de Deus pedir a Abraão que sacrificasse o Isaac. Só que qual que é o problema dessa história? Essa história de Abraão tem um final feliz. Quando Abraão vai sacrificar o Isaac, Deus não deixa sacrificar o Isaac. E nós ficamos imaginando que conosco vai ser a mesma coisa, que Deus vai pedir o nosso Isaac, Isaac, você entende, né? Que é uma coisa que você quer muito, que você gosta muito, que você deseja muito, seja lá o que quer que seja, para cada pessoa significa uma coisa diferente. E a gente fica na expectativa que a gente vai entregar aquele Isaac, e na última hora Deus vai falar para você: não, pode pegar de volta, né? Eu pedi, mas eu vou devolver para você. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu várias vezes de Deus pedir o meu Isaac e eu entregar o meu Isaac com muita resistência, mas na expectativa de que Deus iria devolver o Isaac para mim. E sabe o que aconteceu? Deus não devolveu. E eu fiquei: Senhor, mas com Abraão o Senhor devolveu. Abraão, o Senhor devolveu. Eu que não tenho nem um décimo da fé de Abraão, o Senhor não vai devolver? E nós precisamos estar preparados, meus irmãos, para saber que muitas coisas na nossa vida Deus vai pedir e Deus não vai devolver. Agora, será que você está preparado para isso? Será que eu estou preparado para isso? Nós precisamos pensar quantas vezes nós oramos por uma pessoa da nossa família que está passando por uma enfermidade, por exemplo, e Deus não cura aquela pessoa, e Deus leva aquela pessoa. Já aconteceu comigo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar revoltados com Deus, ou nós vamos fazer como Jó? Deus me deu o privilégio de conviver durante tantos anos com essa pessoa, seja meu pai, seja minha mãe, seja meus filhos, e agora o Senhor tomou. E eu vou falar já, porque eu tenho medo de esquecer. No final da história de Jó, Deus restituiu em dobro todos os bens materiais que Jó tinha. Porque para Deus nos dar coisas materiais é a coisa mais simples do mundo. Agora, é importante que você observe que na história, Deus não deu 20 filhos para Jó. E por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Porque ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas ele deu exatamente outros 7 filhos e outras 3 filhas. A explicação é que todas as vezes que o nosso filho, a nossa filha é recolhido pelo Senhor, que vai para os braços do Pai, nós não perdemos esse filho.
Esse filho está lá guardado com o Senhor, protegido com o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Jó. E foi esse o entendimento que Jó teve. Foi por isso que ele disse: o Senhor me deu esses filhos. Eu não tinha nenhum filho. Deus me deu e Deus tomou. Mas se Deus tomou, não é no sentido de roubar, é no sentido de recolher, de trazer para perto, para guardar. E ao chegar no céu, vamos colocar céu assim de maneira mais simples, todos nós que tivemos um relacionamento com o Senhor, nós vamos encontrar todas as pessoas da nossa família que já dormiram no Senhor. E eu creio que vai ser uma alegria poder ver todas as pessoas e ser, inclusive, apresentados às demais pessoas da sua família. Porque eu imagino que você, como eu, deve conhecer o seu avô, a sua avó, talvez alguns dos bisavós, mas o seu avô vai te apresentar para os seus bisavós, os bisavós dos bisavós, e vai ser assim até chegar em Adão. Mas não se preocupe, porque nós temos uma eternidade para fazer isso, então vai dar tempo. Mas o fato é, meus irmãos, é que Jó estava vivendo a sua vida, como sempre fez, como você sempre faz, como eu sempre faço. E ele não sabia que um certo dia Satanás se apresentou diante de Deus e falou do nome dele. E isso precisa ficar claro para você, que também acontece com o seu nome. Satanás, de tempos em tempos, vai diante do Senhor e vai falar do seu nome para Deus, e Deus vai permitir que ele toque em partes de áreas da sua vida, para que você saiba como você está. Porque Deus, ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer no futuro, mas ele permite, não para que ele saiba como você vai reagir, mas para que você entenda. Eu já tive a experiência de achar que em algumas áreas da minha vida eu era muito forte, muito maduro, que eu jamais teria problemas, até Deus permitir que eu passasse por uma luta, por uma prova naquela área. E aí eu percebi que eu não era tão forte assim, que eu não era tão controlado daquela maneira. E foi isso que aconteceu com Jó. Então, Jó estava lá vivendo a sua vida. Satanás faz essa acusação. Deus permite, e de uma hora para outra, toda a fortuna de Jó, todo o dinheiro de Jó desaparece. E aí então o pior acontece, que é a notícia da morte dos seus filhos e das suas filhas. Mas com tudo isso, Jó decidiu confiar que Deus estava no controle de todas as coisas. E dizer isso é muito fácil, mas quando a luta bate, quando a dor alcança a gente, não é fácil confiar em Deus, porque o que vem é a dúvida, é a insegurança. Por que Deus permitiu isso? E nós vamos ver que até Jó passou por essa crise. Mas logo depois, então, que tem a morte dos filhos, Satanás, não contente, ele vai novamente à presença do Senhor. E ele vai para pedir uma nova autorização. Porque, meu irmão, minha irmã, Satanás, qualquer demônio, só pode tocar na sua vida em duas circunstâncias. Uma, você abrir a brecha. A segunda é o Senhor dar a autorização. Então, se você não der brecha, a única maneira de Satanás ou algum demônio tentar tocar na sua vida é com uma autorização do Senhor. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele vai novamente e ele diz: olha, Jó não amaldiçoou porque não tocou na saúde dele. Porque se tocar na saúde dele, ele vai sim te amaldiçoar. E aí, pela segunda vez, Deus permite que Satanás faça isso com Jó, e dessa vez ele permite que Satanás não somente toque na vida de Jó, mas faça o que ele bem quiser. Ele só não poderia tirar
a vida de Jó. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei a luta, a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você, e você não pode esquecer disso: essa sua luta não vai te matar. Pode estar te causando dor, pode estar te causando tristeza, pode estar te causando depressão, pode estar tirando a sua paz, sem esperança nenhuma de vida, mas saiba que você não vai morrer. E se você não vai morrer, faça planos para o seu futuro, porque você ainda tem uma missão nessa terra. E o fato é que então Satanás sai da presença do Senhor nessa segunda ocasião, e ele toca na saúde de Jó. E a Bíblia fala que da cabeça até aos pés começaram a sair úlceras, começaram a sair feridas. Então você sabe que toda vez que o nosso corpo tem um problema como esse, a pessoa fica com febre, ela fica lenta, ela fica sem força. E isso devia coçar, porque ele pega um pedaço de caco de cerâmica e ele senta no chão em cima de cinzas, que era um costume deles na época, para demonstrar a sua tristeza, o seu luto. E ele senta ali e ele começa, com aquele caco, ele começa a se coçar. E aí, veja que Satanás poderia tocar em todas as pessoas da família dele, poderia tocar nos filhos, tocou, matou os filhos, poderia tocar na vida da esposa de Jó. E curiosamente, Satanás não tocou na vida da esposa de Jó. E eu vou fazer uma observação: a gente não pode criticar, a mulher de Jó, porque é uma mulher que está em luto, que viu 10 filhos, o corpo dos 10 filhos para ser enterrados todos no mesmo dia. Então não tem dor que a gente consiga imaginar o tamanho da dor que essa mulher passou. Ela não estava no seu estado emocional normal. Então a gente não pode criticar ela por aquilo que ela falou. Mas ela está ali com todo esse luto de ver 10 filhos, um do lado do outro, para serem enterrados no mesmo dia. E depois, na sequência, ela vê o marido careca, com feridas na cabeça, no rosto, no peito, por todas as pernas. E ela vira e fala: você ainda está sendo íntegro a esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ela está querendo dizer é: para de sofrer, porque Deus não está olhando para nós, olha toda a situação que nós estamos vivendo. E talvez seja nesse momento que tenha vindo a tão famosa frase da paciência de Jó. O mundo inteiro conhece essa frase da paciência de Jó. Mas Jó diz para ele, você fala como uma pessoa insensata. Jó falando para a esposa: você fala como uma pessoa insensata. Nós aceitamos na mão de Deus tudo o que Ele nos deu de bom. Por que nós também não iríamos receber aquilo que é mal? E na sequência, então, Jó permanece lá, e surgem na história 3 amigos de Jó. Eles chegam, eles não reconhecem Jó, tamanho é a desgraça que ele está vivendo, as feridas que ele está, e eles ficam ao lado de Jó durante 7 dias, 7 noites, sem falar nada. E bom seria se eles tivessem permanecido todo o tempo sem falar nada, porque eles querem justificar por que Jó está passando por aquilo. Então eles começam a dar, cada um deles, aquilo que eles pensavam sobre ser o motivo do porquê Jó estava passando por aquilo. Então um dos amigos, chamado Elifaz, diz para Jó: você, Jó, deve ter tomado nos seus negócios coisas que não era sua. Talvez você tenha oprimido os necessitados, talvez você tenha desprezado os órfãos e as viúvas. O segundo amigo, Bildade, ele disse que Jó estava sendo punido por Deus por causa dos pecados da família, e provavelmente, possivelmente, por causa dos pecados dos filhos de Jó, levando inclusive Jó a pensar que ele não foi um bom pai. E o terceiro amigo, disse que Jó estava recebendo um castigo menor do que ele merecia, porque Deus era justo, mas também era bondoso, porque senão ele deveria receber um castigo ainda maior. Mas nada disso era verdade. Então
no capítulo 3, Jó começa a questionar a vida dele, tudo aquilo que estava passando, a situação que ele estava vivendo, e ele começou a entrar naquela situação de frustração, de não ver esperança, de não ver luz no final do túnel. Então ele começa a dizer que ele quer mostrar para Deus que ele não merece passar por tudo aquilo. Então no capítulo 23 ele diz: se eu soubesse onde encontrar Deus, eu iria até a sua morada, eu iria expor a minha causa e encheria a minha boca de argumentos sobre o fato de eu não deveria estar passando por tudo aquilo que eu estou passando. E aí no capítulo 31, versículo 6, Jó diz o seguinte: se eu caminhei com mentira, se o meu pé se apressou para enganar alguém, que me pese na balança da justiça de Deus, pois saberão que eu sou inocente. Então, meus irmãos, Jó começa a fazer aquilo que todos nós fazemos, que é perguntar: por que eu estou sofrendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E ele formula 16 perguntas do porquê de tudo aquilo. E veja, Deus não respondeu a nenhuma daquelas perguntas de Jó. E eu creio que já aconteceu com você, como já aconteceu comigo, de eu perguntar uma coisa para o Senhor e Ele me responder de uma maneira muito maior, mais abrangente do que eu poderia sequer imaginar, e eu perceber, que eu estava completamente errado. E foi exatamente isso que aconteceu com Deus. Em vez de dar uma explicação direta para o sofrimento de Jó, Deus também fez para Jó várias perguntas, questionando sobre o conhecimento e o controle de Jó. Então Deus fez aproximadamente 70 perguntas para Jó, para mostrar para Jó que ele não sabia aquilo que ele estava falando. Jó não sabia exatamente aquilo que ele estava falando, por mais que ele estivesse convencido que ele sabia. Então Deus começa a questionar o conhecimento de Jó, para que Jó fosse levado a entender que Deus sim tinha o controle de toda a situação, sabia o que estava fazendo e por que Jó deveria passar por tudo aquilo. Então, algumas das perguntas que Deus fez para Jó, vou ler aqui na versão transformadora. Deus fala para Jó: Jó, você conhece as leis do universo? A maior parte de nós hoje não conhece ainda as leis do universo, mas Deus pergunta para ele, e o Senhor continua a pergunta: Jó, você pode usar essas leis do universo para governar a terra? Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto. Jó, quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir o mundo? Vamos, me diga, você deve saber. Jó, o que sustenta os alicerces do mundo? E quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Jó, você é capaz de controlar as estrelas? Jó, você pode fazer aparecer no tempo exato as constelações? Jó, de onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma delas ao seu lugar? Claro que você sabe tudo aqui, Deus está sendo irônico com ele. Afinal, você já havia nascido antes de tudo ser criado e você tem muita experiência. Então me diga, Jó, você é capaz, pelo menos, de dar ordem às nuvens para que comece a chover? Bem, diante dessas, de todas as demais perguntas que Deus fez para Jó, que eu não vou ler para não tomar muito tempo, Jó entende a sua limitação. Ele começa a entender que o caminho de Deus, como diz o profeta Isaías, é muito mais alto que os nossos caminhos. Então ele disse, Jó disse: antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir
falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa é a experiência de muitos de nós dentro da igreja. Muitos de nós estão há muitos anos dentro da igreja, conhece Deus de ouvir falar, conhece os versículos, tem até os versículos já prediletos, canta os louvores, mas conhece Deus de ouvir falar. Experiência real mesma com Deus, são poucos os que têm. E é essa experiência que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar de fato conhecer ao Senhor e não apenas ficar tendo uma experiência de ouvir falar. Isso é muito pouco. Então, meus irmãos, o livro de Jó é uma obra bíblica profunda que trata as questões existenciais e teológicas sobre o sofrimento humano, sobre a justiça divina e a fidelidade de Deus em meio às nossas lutas e às nossas limitações. Os amigos de Jó fizeram acusações injustas e erradas, pois eles não entendiam os motivos do sofrimento humano. Eles pensavam que o sofrimento é sempre uma punição por causa de pecados cometidos, sem considerar o mistério de Deus e a possibilidade de que o sofrimento nem sempre é consequência do erro de quem está sofrendo. E muitas pessoas ainda hoje pensam que todo sofrimento é por conta de um pecado. Às vezes eu sou procurado dizendo: olha, pastor, estou passando por essa luta, e a irmã fulano de tal vem dizer que eu devo ter algum pecado na minha vida, por isso que eu estou sofrendo isso, né? O senhor acha que é assim mesmo? Né? E aí então tem todo um cuidado, uma explicação para que essa pessoa que já está em sofrimento não fique mais em sofrimento. E a gente poderia dizer de maneira bem simplista, só para ficar didático, né? 3 causas do sofrimento. A primeira causa de sofrimento é aquela que de fato, sim, você tem culpa. Exemplo, a minha avó, ela fumou durante 59 anos. E aí chegou um tempo que ela começou a tossir, e falou assim: olha, a gente precisa levar a senhora ao médico, essa tosse aí não está normal. Resumo da história: o médico pediu os exames e ela estava com câncer de pulmão. E o médico disse: esse câncer de pulmão, ele é provocado pelo cigarro. Quantos anos a senhora fumou? Ela falou assim: 59 anos. Né? A minha avó nem reclamou pelo fato de receber o diagnóstico de câncer. Ela baixou a cabeça e ela falou assim: eu sabia que podia dar câncer, mas eu não contava que eu ia ter câncer. Pois é, mas a conta chega. Então, uma das causas do sofrimento é de fato você fazer alguma coisa, aquela famosa frase, né? Aquilo que você planta, você colhe. Mas existe uma segunda causa de sofrimento que você não tem culpa nenhuma. Certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem nasceu cego, quem pegou ele enquanto estava no ventre da mãe, né? Entre aspas, era essa o sentido da pergunta, ou os pais dele? E Jesus disse: nem ele, nem os pais. Né? Então você pega uma criança que nasce cega, que nasce surda, que nasce com algum problema, ou mesmo um adulto que desenvolve um problema de Alzheimer, não tem culpa, não tem culpa. Né? E existe uma terceira situação em que o sofrimento ele ocorre porque Deus permitiu, né? Como foi o caso de Jó e certamente como foi o seu caso em alguns momentos da sua vida. Agora, o que a gente precisa trazer ao nosso coração como consolo e também como esperança. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, traz uma esperança para nós que precisa ficar marcado no nosso coração, porque todo sofrimento que nós passamos, nós só passamos por causa da experiência de Adão e Eva de se rebelarem, de desobedecerem ao Senhor. Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que aqueles que vencerem, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e nunca mais, irmãos, nunca mais, por toda a eternidade, não haverá mais morte, ninguém da sua família vai morrer, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, você não vai lembrar. Gente, como é que era mesmo ter dor nas costas? Era
estava mais ou menos no meio das costas, assim, não, eu sentia mais assado. Você não vai saber mais o que vai ser dor nas costas, não vai saber no sentido, né, de não ter mais dor nas costas, porque a palavra diz que todas essas coisas vão passar, porque nós vamos estar na presença do Pai. Só que, enquanto esse dia não acontece, nós precisamos estar atentos para não abrir brechas na nossa vida e na vida da nossa família, porque as palavras têm poder e as palavras trazem sofrimento. Então, meus irmãos, as palavras constroem e fortalecem ou destroem os relacionamentos da sua família. Então, Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor. Toda vez que você for dar uma resposta, tenha sabedoria, peça discernimento ao Senhor, para que a sua resposta seja uma resposta branda, para que você não permita que através de uma discussão o inimigo crie passagem por conta de uma brecha que vocês estão abrindo. As palavras também devem demonstrar a nossa gratidão. Colossenses diz: seja agradecido. E Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, em tudo seja agradecido, porque essa é a vontade do Senhor. As palavras transformam a nossa perspectiva e a nossa maneira de enxergar a vida. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, estando feliz ou passando por amargura, por causa da convicção que Deus está à nossa frente, que Deus está no nosso controle. As palavras também abençoam e unem a igreja, o corpo de Cristo. Salmo 133 diz: como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. E as palavras libertam. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. E libertará em todos os sentidos, não apenas de salvação. Então, meus irmãos, Jó, ao longo do sofrimento, ele não entendeu tudo. Ele questionou, ele lamentou, ele buscou respostas, mas ele confiou no Senhor. E essa confiança de Jó não foi cega. Não significa que você simplesmente tem que aceitar a sua dor e não fazer nada, mas você precisa se entregar ao controle de Deus e ter convicção que algo maior está acontecendo e que Deus está no controle. Deus sempre estará no controle. E isso é algo que por vezes nós esquecemos, mas Deus está no controle. Então, aceite, meu irmão, que o sofrimento faz parte da nossa vida enquanto Jesus não voltar. Infelizmente, o sofrimento faz parte da nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis. O que você precisa fazer nos momentos de aflição, de sofrimento? Não ficar sozinho, procurar ajuda, estar com uma pessoa que você possa desabafar, orar junto, pedir conselhos, porque isso vai te ajudar. Durante o sofrimento, você tem duas opções. Você pode se tornar uma pessoa melhor, ou você pode se tornar uma pessoa pior. Quantos de nós não conhecem gente amarga, gente azeda, gente dura, que tem sido uma resposta afiada na ponta da língua? Gente que passou por lutas, por dificuldades e se tornou uma pessoa amarga. Então, todas as vezes que você passar por isso, você tem que decidir: o que eu vou fazer com essa minha dor? Eu vou fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, ou eu vou me tornar uma pessoa amarga? Meu conselho: peça ajuda ao Senhor para que essa dor, essa luta, essas dificuldades, esses sofrimentos transforme você em uma pessoa melhor. Além do que, nós não podemos nos esquecer que nós somos como o barro nas mãos do Senhor. Somos como o barro na mão do oleiro. E a palavra do Senhor declara que Ele começou uma boa obra em nós e Ele mesmo está nos aperfeiçoando. Então, se nós usarmos o barro como comparação, por vezes Deus está lá amassando o barro e sente lá alguma coisa que não está bom, uma parte que está endurecida.
amolecida, que precisa amolecer. Então, o que a gente faz? Né? A gente amassa o barro, a gente força aquele barro para aquela parte dura ela amoleça. Então, não resista à ação do Espírito Santo. Se o Senhor está trabalhando na sua vida para que você se torne uma pessoa melhor, entregue-se a essa ação do Espírito Santo para que de fato você possa ser uma pessoa melhor. Não queira ser aquela pessoa que diz: eu sempre fui assim e eu vou continuar sendo assim. Não, o Senhor está nos transformando a cada dia, e a cada dia nós precisamos ser transformados pelo Senhor para chegarmos naquilo que o Senhor quer para nós. Então, meus irmãos, não fique frustrado porque você não consegue entender tudo o que está acontecendo, porque que Deus permitiu tudo isso. Quando você estiver na presença do Senhor, certamente Ele vai responder todas as suas perguntas, mas nesse momento não adianta você ficar brigando pelo fato de não conseguir entender. Nesse momento, o que você precisa não é entender, mas é confiar e permanecer fiel com o Senhor. Jó não entendeu aquilo que estava acontecendo, mas ele escolheu confiar. Ele escolheu não deixar que a dor definisse o destino dele. Com Deus ao seu lado, meu irmão, minha irmã, você é mais forte do que você imagina, mais capaz do que você possa imaginar. Em Deus nós podemos fazer proezas, mas nós nos sentimos tão limitados. A vida, meu irmão, vai continuar jogando no seu colo limão para te deixar azedo. Você precisa fazer uma escolha. O que eu vou fazer com esses limões que a vida me joga? Eu vou me tornar uma pessoa azeda? Ou eu vou colocar um pouco mais de água nesse limão, vou colocar um pouco de açúcar e vou transformar esse limão em limonada? E eu vou beber isso, já que eu tenho que consumir esse limão, eu vou consumir esse limão da melhor maneira possível. É uma escolha que você precisa fazer. Então, meus irmãos, não fique preso aos problemas, ao seu sofrimento, à falta de luz no final do túnel, porque Deus vai sempre abrir uma porta. Pega cada gota de sofrimento, cada gota das suas lágrimas e use para nutrir a sua esperança, para nutrir a sua fé no Senhor, a sua coragem, para te ensinar. A dor é temporária, mas a força que você ganha ao superá-la durará para sempre. Então, meus irmãos, os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Nós vemos na história de Jó que, além dos problemas que ele estava enfrentando, com o luto dos filhos, com a perda dos seus bens materiais, ele também enfrentou dois grandes problemas, que foi o problema de relacionamento com a esposa, que aí eles estavam completamente desalinhados. Ele queria se manter firme no caminho com o Senhor, e a esposa querendo abandonar Deus. Jó também teve um problema com seus amigos, que disseram que o acusaram de estar fazendo coisas erradas, e que por causa disso ele estava sofrendo então todas aquelas punições que era a causa do sofrimento. E a Bíblia então nos mostra que ao final Deus restaura a saúde de Jó, e Deus vai restaurar a sua saúde. Talvez não seja da maneira que você queira, talvez não seja no tempo que você queira, talvez seja só quando Jesus voltar, mas glória a Deus por isso, meus irmãos, porque nós não podemos pensar que a nossa vida se limita aos nossos 80, 90 anos aqui na terra. Deus está nos dizendo que a nossa vida trata-se de uma eternidade. Esse período que nós estamos vivendo aqui é só para nós termos as nossas experiências e decidirmos se nós queremos viver com o Senhor ou se nós não queremos viver com o Senhor. Além de restaurar a saúde de Jó, Deus mandou que Jó orasse pelas pessoas que o criticaram. Eu sei que você já foi criticado, eu sei que você já passou por injustiças, mas lembre-se que
essas pessoas, se ainda não pediram, elas vão em algum momento da vida delas precisar pedir que você ore, que você interceda por elas. E foi isso o que Jó fez, porque a dor que Jó enfrentou, o sofrimento que Jó enfrentou, não mudou quem Jó era. A Bíblia começa no livro de Jó, no capítulo 1, dizendo que Jó era um intercessor, que ele intercedia pela sua casa. E no capítulo 42, quando vai encerrar o livro, está lá Jó fazendo aquilo que ele sempre fez, que era interceder por alguém. E ele estava lá intercedendo pelos amigos que o criticaram no pior momento da vida dele, mas ele estava lá intercedendo. E você precisa fazer a mesma coisa. Se teve gente que humilhou você, te magoou, entregue isso ao Senhor e comece já a interceder por essas pessoas. Meus irmãos, nós não temos noção de quem nós somos, nós não temos noção do valor que nós temos, mas saiba de uma coisa: até o inferno sabe o valor que você tem, e é por isso que você é tão atacada, é por isso que você é tão atacado, porque se você não fosse nada, se você não valesse nada, por que eles iriam perder tempo com você? Por que eles iriam atrapalhar a sua vida, querer estragar a sua família, causar tantos problemas? Porque você tem valor. Agora, qual é a luta que você está passando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai se rebelar contra Deus, ou você vai fazer como Jó? Eu não tinha nada, mas o Senhor me deu, e se o Senhor tomou agora, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer isso, vamos louvar ao Senhor nesse momento, vamos cantar e fazer dessa canção a nossa oração, dizendo: Senhor, eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, eu não vejo luz no final do túnel, aos olhos humanos é impossível que haja uma reversão, mas nós cremos num Deus do impossível, porque para o nosso Senhor nada, absolutamente nada é impossível. Então, enquanto nós cantamos agora, vá pensando naquilo que é o seu impossível, naquela situação que está te trazendo dor, que está te roubando a paz, porque certamente o Senhor sabe o que você está passando, e no tempo certo Ele vai trazer a você a vitória que você tanto aguarda.